Olá pessoal, se você também está cansado da bagunça nesse Brasil, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, porque o que vamos mostrar aqui hoje é simplesmente inacreditável. Olha só, o Lula, ele foi simplesmente humilhado em pleno evento da Marcha dos Prefeitos. E mais uma vez fica claro, ele não tem apoio popular. É por isso que o Bolsonaro sempre repete, Lula não vai às ruas, e pelo jeito ele tem razão. Enquanto isso, aqui no Congresso, o clima esquenta, o presidente do Senado, aqui o Rodrigo Pacheco, ele quer limitar os poderes quase divinos do STF e colocar prazo de validade nos mandados dos ministros. Hoje, eles mandam e desmandam sem prestar contas a ninguém. E o pior, só condena os parlamentares de oposição. De 2005 para cá, o número de decisões contra opositores aumentou 20 vezes. Coincidência? Eu acho que não. E como se tudo já não fosse suficiente, no cenário internacional temos uma bomba. O Donald Trump está oferecendo uma recompensa bilionária para combater o crime. E sabe quem entrou no radar deles? O Brasil. Isso mesmo, o país virou foco do presidente americano, que promete intensificar o combate aos corruptos e também terroristas. E eu vou te mostrar como é que o Brasil se envolveu nessa história toda. Então o mundo tá de olho, gente. O povo acordou e a verdade está vindo à tona. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque o que está acontecendo é muito sério. Aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificação e vamos juntos reiniciar o nosso país, o nosso Brasil, com uma justiça de verdade. Não com essa que só ataca um lado da moeda. E aí eu já começo aqui com Lula. Olha só, saiu no jornal O Globo. Lula concede a Janja condecoração por mérito cultural. Lista ainda tem Xuxa, Chitãozinho e Chororó. Primeira-dama será premiada com o maior grau da ordem do mérito cultural, a principal honraria pública do setor cultural brasileiro. Não é piada, não. É o retrato escancarado da decadência institucional. Gente, hoje, Janja, a esposa do presidente Lula, ela foi agraciada com a Ordem do Mérito Cultural, tá aqui no jornal o Globo, a mais alta condecoração na área da cultura brasileira. Agora para e pensa comigo, por qual legado cultural exatamente? Porque até onde eu saiba, Janja não é artista, não é escritora, não é produtora, curadora, referência em cultura brasileira, não tem um histórico de contribuição relevante à cultura nacional. O que ela tem é um sobrenome poderoso, talvez, por ser esposa do presidente da República, e uma carga informal cheia de influência. E aí, para mim, quando eu leio uma notícia dessa, isso é como se fosse um tapa na cara de cada um de nós brasileiros que realmente contribuiu aí com a cultura do país, e ver os brasileiros que contribuem de verdade, que exercem a profissão, que trabalham, jamais recebeu reconhecimento nenhum. Pessoas que dedicaram vida, suor, talento para preservar, promover a arte nacional, mas que não têm as conexões certas em Brasília. O que estamos vendo aqui não é uma homenagem, é uma autopremiação, é um governo transformando honrarias públicas em brindes de camaradagem. Como se o Brasil fosse o quintal do Alvorada, gente. Está aqui a matéria. Enquanto isso, o povo segue pagando caro no arroz, o INSS continua em colapso, a economia continua aí, né, só lascando tudo. O presidente passou mais de 100 dias viajando só em viagens de luxo para fora do país e agora usa a máquina pública para premiar a esposa como se ela fosse uma grande referência cultural da nação. Me poupe, né? A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, está na lista dos 41 artistas e produtores que serão premiados com o maior grau da Ordem de Mérito Cultural, a principal honraria pública do setor cultural brasileiro. Gente, o Brasil virou palco de bajulação institucionalizado. É o vale tudo da esquerda, onde se premia quem está do lado certo da narrativa, mesmo que não tenha feito absolutamente nada para merecer. A homenagem será atribuída pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra da Cultura, Margarete Menezes. E o mais grave, né? Isso mostra como o poder está sendo personalizado e centralizado, com Janja atuando como figura política ativa, influenciando ministros, selecionando redes sociais e agora se autopromovendo com medalhas. O Brasil precisa urgentemente de freios, contrapesos, respeito à meritocracia, senão essa máquina de vaidades aqui continuará usando
o erário público para construir um castelo de medalhas em cima de areia, né, gente? Janja será reconhecida do grau Gran Cruz, o maior de 3 graus destinado a um seleto grupo de personalidades culturais. É uma cultura brasileira de verdade? Porque eu acho que a cultura de verdade, ela segue esquecida há muito tempo. Gente, é isso. Então tá aqui dizendo ainda no jornal que além da primeira-dama fazem parte da lista nomes como Alceu Valença, Aldir Blanc, Alcione, Bete Carvalho, Chitãozinho Chororó, Xuxa, Marcelo Rubens Paiva, Walter Salles, Fernanda Torres e Paulo Gustavo. Paulo Gustavo e Bete Carvalho em memória. Então é isso. Eu quero saber aí de vocês o que vocês acham. E aí por isso que o Lula é vaiado, gente. Olha só, o Lula é recebido de novo com vaias e evento da Marcha dos Prefeitos. Gestores municipais se dividiram entre aplausos e protestos contra o presidente. Então o Lula foi recebido por prefeitos de todo o país com vaias e aplausos durante a abertura da 26ª Marcha dos Prefeitos realizada em Brasília. A reação repete a do ano passado, em que os gestores demonstraram insatisfações com o governo, e nessa edição Lula voltou a ignorar as manifestações, discursou normalmente. A Marcha dos Prefeitos acontece todo ano, organizado pela CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e reúne milhares de prefeitos, vereadores, secretários e demais gestores municipais. E o evento começou na terça-feira, dia 20, segue até quinta-feira, dia 22, com painéis com temas como federalização climática, segurança pública, orientações sobre emendas parlamentares, saúde e educação. E uma das principais demandas da categoria nesse momento é a aprovação da PEC 66, que tramita no Congresso e visa estabelecer o pagamento dos precatórios pelos municípios e abrir um novo prazo para pagamento das dívidas dos municípios com seus regimes próprios de previdência social. Então, na edição passada, as vaias de Lula ocorreram em um contexto de insatisfação das gestões municipais que reivindicavam a desoneração em sua folha de pagamento. O evento teve a presença em peso de ministros da Esplanada, além dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, o do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, entre outros. Então, em seu discurso, o Hugo Mota disse aos prefeitos que a PEC 66 é uma das pautas que estão no campo de visão do Legislativo e fez falas enaltecendo o municipalismo. Antes de Lula, o presidente da CNM, Paulo, discursou sobre as demandas dos prefeitos e sugeriu que Lula abrisse o olho ao criticar o limite imposto às emendas parlamentares pelo STF. E o envio das emendas é de interesse dos municípios por se tratar de um envio de verba feito pelos deputados federais a seus estados. Pois é. E olha só, saiu na revista Oeste que o Pacheco, ele quer mandato para a STF e limite ao poder de ministros. Ao participar de evento em São Paulo, o ex-presidente do Senado defendeu limitação às decisões monocráticas da corte, gente. O senador Rodrigo Pacheco, e também ex-presidente do Senado, ele voltou ao debate público e defendeu a criação de mandatos para os ministros do STF. O parlamentar também argumentou pelo fim das decisões individuais dos magistrados capazes de anular leis ou atos aprovados pelos demais poderes da República. É interessante que agora, que ele não é mais presidente, ele fala, né? Mas enquanto ele estava com o poder de fazer as coisas, não fazia. Mas enfim, isso aqui mostra que as pessoas estão aí levantando uma bandeira para poder limitar os poderes do STF. Isso é um fato. É como se o STF hoje fosse acima da lei e na verdade eles não são. Então eles estão vendo de pautar e limitar isso. Então a gente vai acompanhar. Aqui também mostra que decisões do STF contra parlamentares crescem 20 vezes desde 2005. A Corte Suprema agora é protagonista da arena política, acirrando a tensão com o Congresso Nacional, né? E aqui é interessante porque o número de decisões do STF com impacto direto sobre mandatos parlamentares aumentou quase 20 vezes desde 2005, desde prisões preventivas a operações de busca e apreensão, e o volume de ações envolvendo deputados e senadores saltou de 36 entre 1988 e 2004 para mais de 700 desde então, transformando o tribunal em protagonista da arena política e acirrando a tensão com o Congresso Nacional. O que vocês acham dessa interferência toda, hein? Comenta aí pra mim. Enquanto vocês comentam, uma notícia que saiu no Carta Capital
Trump oferece 10 milhões de dólares por informações, gente, sobre o... Olha só, olha aqui. Trump oferece 10 milhões de dólares por informações sobre o Hezbollah no Brasil e na região. Gente, o repasse ocorrerá por meio do programa Recompensas por Justiça, ligado ao Departamento de Estado norte-americano. Então saiu aqui no jornal, né, que o governo Trump anunciou na segunda-feira, dia 19, que recompensará com até 10 milhões de dólares quem fornecer informações que levem ao rompimento dos mecanismos financeiros da organização terrorista, especialmente na fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai. E o repasse ocorrerá por meio do programa Recompensas por Justiça, ligados ao Departamento do Estado dos Estados Unidos. Segundo o governo norte-americano, financiadores e facilitadores, do terrorismo na região arrecadaram recursos para a organização por meio de lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecentes, contrabando e falsificação de documentos e de dólares. E as recompensas valerão para informações que resultem na identificação e neutralização de fonte de receita deles ou de seus principais canais de facilitação financeira, doadores ou facilitadores financeiros da organização, instituições financeiras ou casas de câmbio que facilitem as transações, empresas ou investimentos pertencentes ou controladas pela organização ou por seus facilitadores financeiros, empresas de fachada envolvidas também na aquisição internacional de tecnologia da dupla utilização em nome deles, esquemas criminosos que envolvam membros ou apoiadores e que beneficiem financeiramente a organização. Então a gente vê que esse é um grupo, xiita libanês, apoiado e financiado pelo Irã, país designado pelo secretário de Estado em 84, como Estado patrocinador do terrorismo, e estima-se que a organização gere aproximadamente 1 bilhão de dólares por ano, somando apoio financeiro direto do Irã, negócios e investimentos internacionais, redes de doadores e atividades ilícitas. Então, desde 77, o grupo é classificado como organização terrorista estrangeira pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então vocês viram aí, E o Brasil entrou na rota porque é dentro dessas fronteiras. E aí, o que vocês acham, hein, gente? Comenta aí pra mim, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, em breve eu trago mais um boletim, fiquem atentos.